A primeira pergunta de hoje é NQI. Fala aqui sobre a mudança que ocorreu na Igreja dos Mórmons, porque a princípio eles faziam acepção de pessoas, mas depois ocorreu uma mudança nesse ensino que eles tinham. E a pergunta é assim: pastor, quando efetivamente se deu a mudança na Igreja Mórmon para aceitar os negros em posição racial de igualdade com os brancos, pastor? Essa ocorrência se deu em junho de 1978. O presidente Spencer Kimball anunciou que, por divina revelação, a Igreja Mórmon estava livre para aceitar os pretos em seu sacerdócio. Entretanto, por muitos anos não fora esta a posição da Igreja. Segundo a doutrina mórmon, por causa de algum pecado pré-existente, os negros foram amaldiçoados com a pele preta. Esta maldição foi perpetuada mediante Rã. Por causa disso, o negro, para sempre, segundo alguns livros e algumas autoridades mórmons, não poderia receber o sacerdócio, nem o céu mais alto, e outras coisas mais que foram adotadas. A próxima pergunta também NQI. Pastor, por que o Senhor Jesus ensinou que os inimigos da pessoa seriam os da própria casa? Em Mateus capítulo 10, versos 35 e 36, diz assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que não foi porque Jesus quisesse divisão e dissensão dentro da família, e sim porque o senhorio de Cristo é o marco divisor de qualquer aliança. Se ele for o nosso amado Salvador, mais do que os outros, a nossa vida será diferente e, sem dúvida, abundante. Mas quem não tiver o mesmo compromisso se sentirá inseguro, ameaçado, desprezado. Daí porque é preciso colocarmos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, mesmo não detestando os nossos familiares, podendo conviver com eles, mas sempre colocar Jesus em primeiro lugar naquilo que ele recomenda na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A próxima pergunta também NQI. Pastor, aquelas 10 pragas que o Senhor Deus lançou sobre o Egito tinham relação com as divindades pagãs egípcias, pastor? Sim, sem dúvida. As pragas foram a resposta de Deus à pergunta de Faraó. Porque quando Moisés foi conversar com Faraó, pedir licença para levar o povo e cultuá-lo no deserto, ele foi logo muito atrevido. Quem é esse Deus cuja voz eu ouvirei? Como quem diz, não conheço. Então, cada praga foi, por outro lado, um desafio aos deuses egípcios e uma censura à idolatria. Os egípcios prestavam culto às forças da natureza, tais como o rio Nilo, o sol, a lua, a terra, o touro e muitos outros animais. Agora, as divindades egípcias ficaram em evidente demonstração de sua impotência perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, não podendo proteger os egípcios, nem intervir a favor de ninguém. Esta é a evidência que resultou desse atrevimento de Faraó de falar com soberba ao emissário de Deus na pessoa de Moisés. Pastor, o senhor poderia citar na ordem que está na Bíblia a ordem das pragas e o nome do Deus derrotado? Por exemplo, qual a primeira, pastor?
A primeira praga foram as águas transformadas em sangue, registro que está em Êxodo 14 a 25. Foi um golpe contra o deus Rapi, o deus protetor das inundações do rio Nilo. O rio Nilo era considerado um deus e o deus Rapi intervia junto ao deus Nilo nas inundações. Deus resolveu zombar dessas divindades que não tiveram forças para impedir que suas águas apodrecessem e cheirassem mal. A segunda praga, pastor. Foi a invasão das rãs. Os egípcios relacionavam as rãs com a deusa da fertilidade. Todos que queriam a fertilidade invocavam tal divindade. O Deus verdadeiro zombou também dessa divindade, pois ela não conseguia impedir que o Egito fosse invadido pelas rãs. Esse registro está em Êxodo, capítulo 8, versículos 1 a 15. Vamos agora então para a terceira praga, pastor. A invasão de piolhos. Êxodo 8, 16 e 19. O pó da terra, considerado sagrado no Egito, converteu-se em insetos muito importunadores. Os sacerdotes egípcios, ao ministrarem nos lugares sagrados, usavam vestes brancas de linho. Estas deveriam ser alvas, extremamente alvas, raspavam a cabeça e, antes de entrar para o lugar sagrado, examinavam minuciosamente, porque não podiam ter no seu corpo ou em suas vestes qualquer inseto imundo e abjeto. Curavam as pessoas usando o pó sagrado da terra do Egito. Esse pó, considerado sagrado, agora causava grandes feridas aos egípcios. Era uma profanação aos seus deuses. E devido a essa praga, os sacerdotes egípcios ficaram impossibilitados de cumprirem os seus rituais. Pastor, mais uma, agora a quarta praga, pastor. A invasão de moscas. Êxodo 8, 20 a 32. Os egípcios tinham um deus chamado Belzebu, que na crença deles era poderoso para afugentar moscas. Enxames de moscas cobriram a terra do Egito, infernaram Faraó e seu povo. Sacerdotes e magos clamaram a Belzebu e nada aconteceu. Mais um Deus desmoralizado. Vamos agora para a quinta praga, pastor. Peste nos animais. Êxodo 9, 1 a 7. Foi um golpe contra Amon, o Deus adorado em todo o Egito. Tinha a forma de um carneiro, animal sagrado. No Baixo Egito havia Amon, era adorado em forma de um touro ou um bode, Deus protetor dos rebanhos do Egito. Como se pode notar, tal divindade foi incapaz de proteger o rebanho egípcio, que foi dizimado com a praga que foi enviada. Sexta praga. Úlceras. Êxodo 9, 8 a 12. Um duro golpe contra o deus Tifon. Na crença deles, essa divindade protegia os egípcios contra qualquer ferida que fosse causada por qualquer coisa. Os sacerdotes invocavam a Tifon e as cinzas do altar dele eram jogadas em todos os doentes. Agora, os próprios sacerdotes foram os primeiros a serem infectados. Vamos agora para a sétima praga que o Senhor Deus lançou sobre o Egito. Saraiva. Êxodo 9, 13 a 35. Um golpe contra a deusa Serafis, protetora da lavoura do Egito. A tempestade de trovões, raios e saraiva devastou a vegetação, destruiu as colheitas de cevada e de linho, matou os animais do Egito.
esse tipo de tempestade era quase desconhecido do Egito. O termo trovão em hebraico significa literalmente vozes de Deus. E aqui insinua que Deus falava em juízo contra aquela nação pagã e contra seu panteão de deuses. Os egípcios que escutaram a advertência de Deus conseguiram salvar o seu gado. Oitava praga, pastor. Invasão de gafanhotos. Êxodo 10, 1 a 20. Os egípcios tinham, além de serafes, tinham também a Ísis, que protegiam toda a vegetação de suas terras. A praga de gafanhotos trazida por um vento oriental consumiu a vegetação que havia sobrado da tempestade de Saraiva. Ísis e serafes foram impotentes para proteger o Egito dos gafanhotos. Agora vamos para a nona praga, pastor. Praga das trevas. Êxodo 20, versículo 21 a 29. As trevas encobriram o Egito inteiro, excetuando a terra de Gósen, onde Israel habitava. As trevas foram totais e absolutas. Um homem não conseguia ver o outro mesmo que estivesse a um palmo apenas à sua frente. Fora um grande golpe a todos os deuses do Egito, especialmente contra o deus Ra, o deus solar. Os luminares celestes, objetos de culto, eram incapazes de penetrar a densa escuridão. Foi um golpe direto contra o próprio faraó, suposto filho de Ra. Faraó era chamado de o filho de Sol. Agora, por fim, então, a última praga, pastor, a 10ª. Essa praga foi a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11, versículos 1 até 12, versículo 36. O Egito estava completamente arruinado. Agora, passado cerca de um ano, desde a primeira praga, vem o cumprimento da lei da semeadura. Os egípcios tinham matado as crianças dos judeus. Agora, eles mesmos colhiam o fruto da sua semeadura. A morte sobreveio à meia-noite. Um grande clamor de desespero ouviu-se por todo o Egito. E Moisés e seu povo não somente tiveram permissão para sair, mas foram exortados a saírem do Egito de modo insistente. E acresça-se a isso que a Israel foram dados suprimentos abundantes para que pudessem partir. Então vem à nossa mente aquele texto do Salmo 115. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiro, tem mão, mas não apalpo, não sai nenhum som da sua garganta. E aí está a diferença entre o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que merece a nossa adoração exclusiva. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu, na terra, debaixo da terra, e nem te encurvarás a elas. E, infelizmente, predominou no meio do povo de Israel, o povo de Deus, que estava saindo do Egito, que notou o que Deus fez com os deuses fabricados pelos homens no Egito, que não salvou os egípcios daquelas pragas que vieram sobre o povo, mas ainda cultuava, e Deus então teve que agir com eles com severidade, conforme havia agido também com os egípcios. Então o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz,
os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tem toda a aparência de um ser humano, mas não consegue sair do seu lugar, não consegue falar, não consegue ver, não consegue ajudar. A próxima pergunta é do César. Diz aqui que ele é da cidade de Araraquara. E o César pede para o pastor falar a respeito da mulher e o dragão, que é citado em Apocalipse. Diz aqui que essa mulher foi perseguida. Ele gostaria de saber um pouco mais sobre esta passagem bíblica, pastor. Eu quero dizer que o livro do Apocalipse, como é que do conhecimento geral, é formado de figuras, de símbolos. E às vezes há igrejas ou líderes que eles dão a sua interpretação pessoal e outros dão outra interpretação, e assim depende de qual pessoa responde a pergunta dentro do seu conceito do que representa isto ou aquilo. De modo que é preciso ter muita cautela nas interpretações que lemos no livro do Apocalipse. E eu quero dizer que a mulher aqui, de acordo com a leitura que vou fazer, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher e havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais prevaleceu o seu lugar, se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então nós queremos dizer que, à luz da Bíblia Sagrada, no primeiro versículo, nós temos aqui uma indicação de um grande sinal de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Olha, indo para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar que o 11º filho de Jacó era um sonhador. E ele contava com naturalidade os seus sonhos, a ponto de seus irmãos o odiarem, porque sempre permanecia a superioridade dele sobre os demais. E ele teve um sonho sobre esse problema de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ora, o que se pode deduzir desta visão aqui, senão que o próprio Jacó, ele era pai de 12 filhos, e esses filhos representavam as 12 tribos de Israel. De modo que esta mulher que deu à luz, me parece a mais própria entender como sendo a nação judaica, o povo de Israel que propiciou essas 12 tribos, e dessas 12 tribos, posteriormente, vieram os 12 apóstolos de Jesus. De modo que mais próprio dizer que seria a nação israelita, que no tempo passou a ser perseguida por este dragão que representa o diabo, que sempre procurou evitar que
que Jesus viesse, o Salvador viesse de alguém do povo de Israel. Mas Maria deu à luz, como nós sabemos, ela foi perseguida pelo rei Herodes, queria matá-la. Quando não conseguiu a sua intenção, mandou matar todas as crianças de Belém. Então tem um fato histórico na Bíblia Sagrada e tem uma segunda colocação para os dias futuros, que nós ainda estamos vivendo, quando os últimos acontecimentos estão aqui através de figuras representadas no livro do Apocalipse. Agora, eu poderia citar aqui que uma interpretação que para mim é francamente errônea, que essa mulher representa uma profetisa. A profetisa Ellen Good White, que deu a margem ao nascimento de uma igreja. Isso é interpretado pelos adventistas. Essa interpretação que eles dão, dizendo, declara que a mulher é a igreja adventista, me enganei. Do sétimo dia, que as suas sementes são os adventistas que são perseguidos por guardarem os mandamentos e terem o testemunho de Jesus juntamente com Apocalipse 19:10, justifica a sua interpretação como a figura de Ellen White. Então, juntam dois textos distintos do livro do Apocalipse e sai com a ideia que a igreja adventista é a igreja remanescente, porque dentro dela tem a atividade de Ellen Good White, essa profetisa cuja autoridade religiosa é igual ou superior à própria Bíblia Sagrada. De modo que os ensinos da igreja adventistas não são tirados da Bíblia, são tirados dos livros, das publicações de Ellen Good White, e busca-se na Bíblia apoio para dizer que a colocação tem apoio bíblico. De modo que esse é o problema das seitas que fazem interpretações no livro do Apocalipse, e crentes, às vezes inocentes, sem conhecimento bíblico, aderem a esses ensinos, não sabendo que Ellen White, eu não sei se ela acertou alguma das profecias dela. Se quiser profecias que não se cumpriram, eu tenho aí as dezenas, porque ela deixou escrito nos seus livros, e nós temos conhecimento disso pela leitura que fazemos. A próxima pergunta, pastor, é do ouvinte Noé. O Noé pergunta ao Senhor sobre a árvore de Natal, se o crente pode ter uma árvore de Natal em sua casa e até mesmo na igreja, pastor, com a finalidade de enfeitar. Eu tenho dito, sempre respondido a perguntas sobre o Natal, que há uma tendência acusatória por parte até de crentes. O Natal é pagão, Natal é pagão. A palavra Natal significa nascimento. Nascimento de quem? Nascimento de uma pessoa ilustre, que é Jesus Cristo. Agora, o problema é, dizem, não sabemos o dia, não sabemos o mês, e eu acrescento, e não sabemos o ano. Nós estamos atrasados em nosso calendário 4 anos, efetivamente, a partir do nascimento de Jesus. Hoje estaríamos no ano 2017. 4 anos. Então, deixando de lado esse pormenor, a pergunta que se levanta é: houve comemoração registrada na Bíblia para o nascimento de Jesus? Houve alegria de caráter espiritual, ordeiro, à luz da Bíblia Sagrada? É claro que houve. Está no capítulo 2 do livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, diz assim, capítulo 2, versículo 8 em diante. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho.
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos faz saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, o divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito, e todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto que lhes havia sido dito. Não tem árvore de Natal no nascimento de Jesus. Não há registro bíblico. Essa árvore de Natal foi idealizada mais tarde, e não é para nós crentes enfeitarmos nossa casa com árvore de Natal. Podemos celebrar em família o Natal, devemos estar na igreja cultuando a Deus pela grande dádiva do seu Filho Jesus Cristo, como diz João 3,16, e nos alegrar neste dia. Agora, o nosso Jesus está acima do Papai Noel. Papai Noel é anticristo. Levar um Papai Noel para enganar a criança em casa não é medida de um cristão.